Nós estamos falando não sobre o que o outro faz. Nós estamos falando sobre o meu desejo de mergulhar mais profundo. Nós estamos falando do meu desejo, do teu desejo de querer mais de Deus. De uma insatisfação aguda que não nos permite permanecer na superficialidade. E não por atos, estereótipos, mas sim na intensidade do meu coração, do meu ser me lançar. Sem desculpas, sem reservas, sem medos, porque o amor lança fora todo medo. E nesta imersão, neste mergulho, nós desaparecemos, nós nos desfazemos, para realmente nos encontrarmos na presença do Senhor. Em um dos tantos vídeos que estava assistindo, um deles mostrava a história de um mergulhador extremamente experiente. Sua profissão era o mergulho, ele estava habituado a esta realidade, mas em uma grande aventura, descansado em suas habilidades, confortavelmente seguro na sua perspicácia, resolve mergulhar profundamente sem atender alguns critérios básicos do mergulho. Se achando com tal habilidade, ele começou a sua aventura profundamente. E aquilo tudo foi filmado porque ele colocou uma câmera de mergulho para gravar todos os momentos. Mas chegou em uma determinada profundidade por não atender a um dos critérios básicos do mergulho. Ele começou a entrar num estado de convulsão, porque os seus pulmões entraram em uma compressão. E ali, lá no profundo dos mares, aqueles que viram, muitos viram, né, pelas visualizações, milhões de pessoas viram. Aquele homem só se debatia, e só podíamos ver suas mãos se debatendo, podíamos ouvir o grunhido da sua voz, apavorante. Não sabíamos o que ele dizia, não sabíamos o que ele estava tentando sinalizar com as mãos. Mas uma coisa era certa, ele estava nos seus últimos momentos agonizando até a morte. Porque num ato profundo, ele simplesmente se achou autossuficiente. Eu quero te dizer uma coisa. Quando eu falo sobre imersão, na dimensão de Deus, na dimensão do Espírito, na realidade de comunhão, eu não estou falando de uma brincadeirinha esotérica. Eu não estou falando de uma brincadeirinha de ser mais espiritual do que outro. Eu não estou falando sobre um ar de meditação transcendental baseado unicamente nos teus achismos. Eu vou fazer isso para ser mais espiritual. Eu vou fazer isso para ser mais espiritual. Só uma coisa você pode fazer: morrer. Só uma coisa você pode fazer. E eu quero deixar muito claro: morrer. Eu vou subir ao monte. É você que está subindo. Eu vou jejuar, é você que está jejuando. Eu vou subir numa escadaria com os joelhos sangrando, é você que está fazendo. E neste mergulho você vai morrer, porque está firmado na tua força de vontade, está firmado na tua habilidade, está firmado no que você quer e acha que vai conduzir os céus até você. Mas saiba que uma coisa apenas te permite viver essa imersão: é a morte. Não a morte como este mergulhador, que por não vigiar, por achar uma autossuficiência tão grande em seu ser, achou que, burlando alguns princípios básicos que ele sabia que era crucial para o mergulho, para um bom mergulho do começo ao fim, mas ele não atendeu. Assim como nós
Quando caminhamos, achamos, não, tem algumas coisas da vida cristã que eu não preciso mais atender, porque eu cheguei a um nível de espiritualidade, eu cheguei num nível de independência, que eu não preciso mais de ninguém, eu não preciso de orientação, eu não preciso de nada, e principalmente daquilo que eu já sei de Gênesis a Apocalipse, eu não preciso. Aqueles que chegam a esse nível são os que morrem na imensidão de Deus. Agora, não morrem para ser cheios do Espírito, morrem para a própria destruição, morrem como um fim da sua caminhada com Deus, morre como foi exterminado, eliminado de uma jornada em glória, de uma jornada na companhia de Jesus, apreciando a presença de Deus. Muitos acham que caminhar com Deus é essa coisa bem legal que nós temos hoje. Coisa bem legal que nós temos hoje no evangelicalismo gospel. Bem legal, é muito legal ser cristão, não tem nada de legal. Não é legal, é sublime. Não é legal, é tremendo, mas traz pavor, traz terror, traz aflição, traz angústia, mas traz poder, traz vitória, transformação, revela os céus na terra. Longe de uma brincadeira, imersão é uma escolha de iniciar um mergulho que você sabe, eu vou morrer. Porque quanto mais profundo, menos de você. Mas você precisa de oxigênio de Deus. Num ambiente que não é natural a nós, não é natural. Assim como as águas do mar não são naturais para nós. Não é uma atmosfera natural. Como eu disse, se conhece mais do universo, do espaço, das galáxias, do que dos mares, de suas profundezas. Ainda hoje se encontra espécies que são desconhecidas, estudadas. Existem lugares ainda a serem alvos de pesquisa, de sondagem. Essa pregação, ela não é perigosa por uma questão de exibicionismo e por tornar a pregação extremamente profunda. Ela é perigosa simplesmente por ser a palavra de Deus. Ela é perigosa porque eu não vou falar nada novo, tudo é velho. Porque eu não vou contar nenhuma novidade para encher o ego teológico de ninguém ou a curiosidade repugnante da carne. Mas de algo velho que traz o novo. De algo que há muito tempo foi dito e que estão esquecendo. Porque hoje o evangelho é de autossuficientes. Mal é aquele piada que mal tirou a fralda, já quer ser o teólogo da vez, já vai andando literalmente como se estivesse em Marte, flutuando porque está andando numa atmosfera espiritual muito intensa. Não respeita a autoridade, não respeita a experiência dos mais velhos, na fé, na caminhada, e diz é do meu jeito. Não respeita aquele que não fala tão bem, mas que tem uma gama de unção incomparável. Mas não respeita porque o discursinho é bonito, porque é eloquente, porque fala tudo bem conjugado. Mas a sua vida não está bem conjugada com os céus. Sua vida não está bem conjugada na dinâmica de Cristo Jesus. E ainda respondendo à pergunta, como o Espírito Santo capacita o cristão para servir de testemunha de Jesus ao mundo. O texto que nós ainda vamos ler é de Atos 2, do 37 ao 41, quando diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos?
E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, aleluia, ou seja, nós, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamaram, aleluia, nós. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Nós falamos na primeira mensagem sobre 3 tipos de imersão, mergulho, e visualize mesmo, irmão, a ideia do mergulho. É tremendo demais. Visualize o mar e você mergulhando e mais profundo, sem cilindro. O teu cilindro é o próprio Espírito Santo. O oxigênio é o Espírito Santo. E você indo e não sabendo o que vai vir, cada vez vai ficando mais escuro. Cada vez vai ficando mais escuro. E um cenário tenebroso vai se destrinchando na sua frente. Nós falamos sobre a primeira imersão. Os irmãos estão lembrados? Que a forma como o Espírito nos torna testemunhas em poder para anunciarmos o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, aonde eu estou localizado geograficamente, e expandindo, sem limites. Eu preciso ser testemunha. Eu preciso estar no processo da imersão. Se este processo foi extinguido, se você ficou sem ar, ou seja, sem intimidade, sem o Espírito, e você desesperadamente voltou para a orla, você voltou ali para respirar o ar natural deste mundo, para se alimentar e ter a força deste mundo, porque a atmosfera de Deus estava te matando, porque a atmosfera de Deus mata. Mergulhar nesse oceano da forma errada, você morre. Mergulhar neste oceano sem alguns critérios, você vai morrer. Ai, mas eu sou curioso, eu quero saber. Pode ir curioso. Cuidado, porque pode morrer. Ah, eu vou porque eu afronto mesmo, eu quero saber se Deus não existe, isso não existe, isso é tudo palhaçada. Mergulhe. Mergulhe. É o mesmo do que falar que tubarão não existe. É a mesma coisa de falar que animais marinhos perigosíssimos não existe. Ah, não. Água viva, e lá isso existe, esse negócio não existe. Eu nem conheço, eu nunca nem vi. Esse bicho que parece alienígena existe. Não é porque você não viu, não é porque você não sentiu seus efeitos dentro da água, que eles não existam. As próprias águas, sem nenhum ser marinho, são suficientes para lhe matar. São suficientes para lhe puxar. Preste atenção sobre o que vai ser dito nesse momento. Recapitulando a primeira imersão que nós falamos, baseado no texto de Atos 2, que quando o Espírito nos capacita para sermos testemunha, nós estamos imergindo aonde? Na angústia e na aflição. Tem medo de angústia, não pisa na água. É aquela coisa, tem medo de água, não chega nem perto dessa realidade. Pedro diz, melhor que nunca tivessem conhecido o Evangelho, pois conhecendo estão tratando como lixo, conhecendo estão pisando na cruz de Cristo, conhecendo a palavra estão fazendo tudo contrário à palavra. Melhor fora não mergulhar, melhor fora nem colocar o pé nessa água, porque não é palhaçada, não é brincadeira, e ela representa a morte sim, para muitos. Mas vida eterna para os que creem. Vida eterna para os que morrem para o mundo, mas vivem para Deus. A segunda imersão que nós vimos foi a qual, irmãos? A imersão do arrependimento. Aonde todo dia, quanto mais eu estou mergulhando, mais me arrependendo.
Quanto mais profundo, mais me arrependo. E quanto mais, é mais arrependimento ainda. Porque não é um arrependimento que parte do quanto eu peco, mas do quanto eu enxergo, o quanto eu sou pecador, do quanto eu me enxergo como pecador. Não é de quantos atos, não, porque a vida do cristão não é uma vida de pecado, não. É uma vida de se enxergar cada vez mais, por mergulhar cada vez mais profundo. Que é dependente, que sem Deus o negócio não acontece, que sem Deus eu não respiro e eu já estou no meio das águas, não tem mais jeito. Assisti um filme recentemente, bem atualizado, é bem atual, de duas mergulhadoras. É angustiante esse filme, duas irmãs profissionais com todos os esquemas de mergulho, tudo bem direitinho. Só que acontece um acidente, ela fica presa, a rocha prende ela no fundo dos mares. Mas ali todo um processo, um esquema, é um negócio angustiante. Ou seja, ficar preso numa atmosfera que você não conhece. Que você não sabe como respirar. Que você não sabe os mecanismos, o protocolo. Para tentar salvar-se de um acidente. É certo que você vai morrer. Mas pastor, isso existe mesmo? Isso é uma realidade em Deus? É. A palavra diz que vinho novo em odres novos. Se colocar vinho novo em odres velhos, a palavra diz que o odre velho vai o quê? Romper. Desperdiçar o vinho novo e o odre vai se destruir. E o odre somos nós. O odre é a nossa mente, a nossa forma de pensar. O odre são as emoções que cultivamos. O odre é todas as nossas atitudes, é o nosso testemunho, é a nossa vida. É o nosso estilo de vida. Se a unção que eu estou proclamando aqui em adoração, o Espírito que eu sinto, o poder que se manifesta, ele está aqui, ele está agindo, você está sentindo. Se você não estiver mergulhando nesse processo, se você não estiver aí em sintonia com o povo de Deus, ou totalmente descomprometido, é certo que morrerá. E eu estou falando da pior morte. Se não já está morto, se nunca teve a vida em Cristo, entenda, porque existe a vida natural, a vida carnal. Eu não estou falando da vida da morte física, tá? Eu estou falando desse mergulho, eu estou falando morte espiritual, morrer mesmo. Vida com Deus, comunhão, sentir a Deus, intimidade com Deus, X. Completamente cancelado. Não consegue lidar com a realidade de Deus. E a terceira, qual foi a terceira imersão que nós vimos? Quem lembra? Na vida e na obra do Senhor Jesus Cristo. Porque é nele, por ele e para ele. E cada vez que nós vamos mergulhando, nós vamos entendendo uma coisa. Vamos continuar aqui. Nós acabamos de ler Atos 2, versículo 37 e 31. E a primeira imersão que nós vamos falar hoje, ok? Mas lembrando que a gente vai trabalhando no texto, organizando em forma de pontos, primeiro, segundo e terceiro. Mas não é uma ordem cronológica, é uma realidade que está simultaneamente sendo trabalhada. Então você não enxergue isso como algo numa linha cronológica, né, pontilhada. Não, enxergue isso como uma realidade cíclica. Enxergue isso como simultaneamente está acontecendo na vida de um cristão. Então essa imersão que nós vamos falar agora é a imersão na palavra. Se eu não imergir, se eu não mergulhar na palavra, eu estou tendencioso e extremamente, estou vivendo uma potência de destruição na minha vida. Olha a parte que nós lemos que diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Eles receberam o quê? A palavra. O impacto sobre a vida deles, do Espírito Santo, da transformação, do arrependimento, da angústia que veio neles, quando eles se afligiram, é que eles escutaram a palavra. Quando eles escutaram sobre a vida de Cristo,
a obra de Cristo, que o que estava acontecendo em Pentecostes, o que estava acontecendo com aqueles homens que estavam falando em outras línguas idiomáticas, que estavam ali falando da realidade do reino de Deus, eles antes foram transformados pela palavra. Os discípulos ouviram de Jesus, principalmente Pedro, quando se negou a ter os seus pés lavados por Jesus. Pedro, aí depois que ele aceitou, ele disse: não lava só os pés, mas o corpo todo. Jesus disse: não, o corpo todo não precisa, porque você já está limpo pela palavra. Você já está limpo pela palavra, só os pés. A palavra nos purifica. A palavra nos santifica. Pode passar. Em 2 Timóteo 3, 16 ao 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ela nos ensina. Ela traz, ela é didática. O Espírito Santo, ele é o nosso mestre, sim. Ele é um professor, sim. Mas se você não tiver o livro, vai para a escola sem o livro. Vai fazer um curso sem uma apostila, sem o livro. Como é que você vai trabalhar aquele assunto? Como você vai memorizar? Como é que você vai absorver? Porque só ouvir ainda não é suficiente. Só ouvir, não, você precisa de mais, você precisa absorver. Ouvir significa se interessar, querer mais, absorver aquela palavra. E as escrituras sagradas, ela nos ensina, ela nos repreende, por isso ela traz angústia. Por isso, quanto mais você está ali na Bíblia, a angústia vem mesmo. A aflição vem mesmo. E não tem um dia que não venha. Só quando você lê menos. Mas quando você lê um pouco mais, vem. Hoje pela manhã estamos falando sobre um panorama no Café com Bíblia, o panorama de Gênesis. Ao vermos a forma como a humanidade trata a Deus e como dentro da perfeição o primeiro casal trata a Deus, isso nos causa angústia, porque é assim como nós tratamos a Deus. Isso nos entristece, mas uma tristeza que nos conduz ao arrependimento. E como diz o apóstolo Paulo, nós crescemos, nós mergulhamos mais profundo. Quando somos constrangidos em nossos pecados, há um arrependimento no caráter de Cristo, na obra de Cristo Jesus. Essa palavra nos repreende para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu quero me preparar para a obra, a palavra. Eu preciso, como a Bíblia. Eu me lembro até hoje, no Rio de Janeiro, quando eu ainda na minha sede, mesmo com todas as lutas que eu passava, mas com a minha sede de ser um dia um pastor, eu com uma grande amiga e irmã na caminhada, e com um discernimento muito grande que ela tinha, eu falei: olha, eu quero servir mais a Deus. Como me capacitar mais, como estar mais preparada? Ela diz, pegou a Bíblia na minha frente, ela diz: coma. E eu entendi o que ela estava dizendo, e eu não parava de querer a Bíblia, de ler. Mas não é de ler de uma leitura qualquer. Eu lia para conhecer a vida de Cristo, para sentir Cristo, para estar perto dele. E isto traz em nossa vida uma capacitação que não é uma capacitação unicamente, puramente teórica. Ela vem por meio da leitura, ela vem por meio do conhecer através da palavra, sim. Mas é uma comunhão, uma interação com a palavra viva. Porque a palavra, ela é viva. Mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela nos torna apto. Ela nos coloca dentro da aptidão, né, da habilidade de passar por um sofrimento, de passar por uma afronta, de passar por um vale que, de grosso modo, a maioria não conseguiria. Mas os mais que vencedores conseguem. Sem precisar de recursos alheios, sem precisar de desculpas alheias. Unicamente com Deus é suficiente. Sem desculpa, para fazer as coisas acontecerem para a glória de Deus. Em Jeremias 23, 29 diz, Deus dizendo, não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor.
E como um martelo que despedaça a rocha, Deus está dizendo, minha palavra é poderosa. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de... Palavra poderosa para despedaçar a rocha. E que rocha é essa? A pedra dura do coração. A inflexibilidade da natureza pecaminosa, do coração obstinado e arrogante. A palavra de Deus, ela é poderosa para isso. Por isso que o inimigo trabalha de todas as formas para que você não interaja com a Bíblia, com a palavra. Por isso que eu digo, pegue a sua Bíblia, mergulhe folheie sua Bíblia, mergulhe, encontre nela. Porque ela tem a resposta, ela vai te instruir, ela vai te ensinar, o Espírito vai usar, ela vai usar essa munição de 66 livros, para na hora que você precisar ser usado, ele vai te fazer lembrar. Para me lembrar alguma coisa, eu tenho que ter tido contato com aquilo. O Espírito Santo não diz que vai fazer assim, pá, fazer surgir o que você deveria ter lido. Ele vai usar aquela palavra que de repente você não entendeu nada, mas em um momento você vai lembrar daquela palavra, e você vai ensiná-la, e você vai orientar outro, ou você vai instruir, você vai ser instruído pelo que o Espírito Santo te fez entender da palavra de Deus. Porque quando você tem sede de aprender, você não fica dando desculpa, você mergulha com o Espírito Santo na palavra. Existem testemunhos tremendos. Tem pessoas que aprendem a ler, não sabem ler nada, mas só sabem ler a Bíblia. Porque o desejo é tão grande de ler a Bíblia, que aprenderam a ler na Bíblia, aprenderam a ler a Bíblia, não conseguem ler outras coisas, mas ler a Bíblia. Eu conheço realidade assim, bem próximas da gente. E nós precisamos mergulhar. Nós precisamos entender que a palavra nos torna apto para esse mergulho. Ela diz que é para toda boa obra. Você é capaz de fazer, se você está com a sua palavra no seu coração. Se você está absorvendo essa realidade. Se você ama as Escrituras intensamente. Se você absorve a ponto de você transmiti-la sem abrir a boca. Mas em viver, em testemunhar. Não sem abrir a boca como achando, não, vão adivinhar que eu sou cristão. Não, vivendo. Porque a palavra diz, para toda boa obra, ela nos torna aptos. Charles Spurgeon disse, a Bíblia contém o que os homens odeiam, a verdade. Por isso, temem e lutam e combatem a palavra de Deus. Os absurdos que nós encontramos hoje, ouvimos hoje, a Bíblia tem que ser banida da sociedade. Tem que destruir a Bíblia. A Bíblia é homofóbica, a Bíblia é não sei o quê, a Bíblia é não sei o quê. Há um ódio, e não é de hoje não. Há quantas gerações atrás, a Bíblia vem sendo alvo de ser perseguida, fazendo grandes fogueiras, tentando acabar com a Bíblia. Mas ela vem prevalecendo. Quantos países não aceitam a Bíblia, mas a Bíblia chega lá. Contrabandeada pelo mar, contrabandeada por qualquer lugar, mas chega, de uma forma ilegal, mas chega, ilegal para os homens, mas autorizada pelos céus. A Bíblia, ela tem um poder, irmãos. Tem pessoas que dizem que a Bíblia é um livro qualquer. A Bíblia não vai ser um livro qualquer. Não, a Bíblia na estante lá, ela é um livro qualquer. Não, ela nunca vai ser um livro qualquer. Ela sempre vai ser a palavra de Deus. Você é que vai ser qualquer um sem ela. Você é que vai ser qualquer pessoa fálida, uma pessoa sem munição, sem força, sem capacitação para agir, para trabalhar na obra, para ser relevante. Mas ela continua, porque se outra pessoa pegar aquela palavra vai exercer um poder. A Bíblia não é qualquer coisa. Nós temos testemunhos tremendos que todos conhecem. Quem conhece aquele testemunho de um acidente que aconteceu com a Bíblia no porta-mala do carro? Alguém já ouviu falar desse testemunho? É muito conhecido no YouTube e é um fato verídico, você pode colocar. Aonde um grupo de jovens saem para passear, saem para a festa, e eu sei que no porta-mala fica uma Bíblia e uma cartela de ovos, um negócio desse tipo, tem que ter dentro do carro.
eu não lembro os detalhes, mas que acontece um acidente. E a menina, quando saiu, a mãe disse, vai com Deus. Ela disse, não tem espaço para ele, porque o carro estava cheio de jovens. E quando todos morrem num acidente, aí ela ainda disse, só se ele for no porta-mala. E lá no porta-mala é onde estava a cartela de ovos intacta e a Bíblia que foi achada. E a questão da Bíblia não é apenas um. Se você colocar testemunho de Bíblia, com testemunhos de acidentes aonde a Bíblia foi preservada, incêndios em casa, incêndios em carros, e a Bíblia ficou intacta. Ela não é um livro de magia, ela não é um livro de feitiçaria, de mágica para transformar ninguém, para dar poder a ninguém. Entretanto, ela é um livro sagrado, sim. Ela é único, sim. E se Deus preserva uma Bíblia, é porque alguém vai ler aquela Bíblia. É porque ela vai causar um impacto na vida de alguém. Eu não estou falando que Bíblias não queimam. Se você queimar uma Bíblia, ela vai queimar, sim. Mas eu estou falando que dentro do propósito natural ao qual ela está ligada, porque ela é a palavra de Deus, tem a verdade de Deus. Entenda, ela vai cumprir, a palavra vai chegar em cada coração. E o diabo não vai poder impedir. A segunda imersão a qual devemos nos submeter e desejar para sermos e vivermos a capacitação do Espírito é a imersão no próprio Espírito. Mas por que você não citou isso, pastor, como primeiro ponto? Não deveria ser o primeiro item, não, preste bastante atenção. Apesar de termos visto que os discípulos deveriam esperar a descida do Espírito Santo, ok? Ali para o ato de um propósito específico, uma promessa de Joel capítulo 2 que ia se cumprir naquele momento, ela se cumpriu. Mas na vida daqueles que seriam alcançados pelo poder do Espírito, na vida daqueles que viveram aquela experiência, teriam que entender a dinâmica do Espírito. Teriam que entender quem é o Espírito Santo. Teriam que entender como isso acontece. Por quê? Pessoas foram batizadas, lá em Atos nós vamos encontrar isso. Pessoas ouviram falar sobre o batismo de João, mas nunca ouviram sobre o batismo do Espírito Santo. Pessoas que tinham uma palavra, mas não tinham o Espírito Santo de Deus. E foi necessário enviar imediatamente os discípulos para que profetizassem ali, clamassem pelo Espírito Santo sobre aquelas vidas. E imediatamente o Espírito Santo batizou todos aqueles, porque é urgente. Porque não tem tempo, somente com 5 anos de caminhada que eu recebo o Espírito Santo. Não. Eu quero dizer uma coisa muito triste, que eu já me deparei há muito tempo. E uma verdade latente. Se desespere pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque dentro da religiosidade, do mecanismo de caminhar com Deus do jeito que eu acho que tem que ser, e nesse achismo de como eu acho que tem que ser, e pelo formalismo de muitas forminhas religiosas, nós nos adequamos a uma caminhada sem o batismo do Espírito Santo. E sem o batismo no Espírito Santo, eu não vou muito longe. Ou melhor dizendo, eu não vou a lugar algum. E não é porque não quer, é porque não consegue. Você pode ter toda a boa vontade, eu quero orar pelas pessoas. Se você não tiver o Espírito, é uma das coisas mais perigosas que você está tentando fazer. E sem estar habilitado para isso através do Espírito, você vai ser atingido, provavelmente destruído. Porque o inimigo não está brincando. Quando o apóstolo Pedro, explicando para eles, diante do desejo deles de se arrependerem, Pedro disse, se arrependam, sejam batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando eu falo sobre receber o dom do Espírito Santo, eu estou falando em uma realidade de comunhão. A primeira coisa que eu posso falar, as pessoas perguntam, o que eu faço para ser batizado? Queira isso, deseje. Não tem como ser batizado pelo Espírito se você não deseja. E se você deseja ser batizado, saiba que o batismo no Espírito tem evidências.
evidências reais e poderosas, genuínas. Hoje existe muita falácia, hoje existe uma bagunça. Mas não é porque a sociedade vive uma bagunça e a religiosidade vive uma aparência que tirou os critérios do batismo do Espírito Santo, que tirou a realidade do que é preciso fazer. Quando Pedro ele fala, se arrependam, sejam batizados nas águas e receberão, ele está falando de uma ordem. Ele está falando de uma ordem de mergulho, de uma projeção, de um processo em níveis profundos. Primeiro eu estou me arrependo do meu pecado. A conversão acontece, e a conversão é o momento onde eu saio do mundo. Eu me converto para Cristo, entro numa nova realidade, eu mergulho. E eu vou mergulhando ali, eu vou lidando com a santificação, eu vou me purificando, e a santificação é o momento que o mundo é tirado de mim. Porque eu saio do mundo, mas nem sempre o mundo sai do nosso coração. Quase sempre é desse jeito. Sai do mundo, se batiza, mas o mundo não sai do coração. Quer as mesmas coisas, busca as mesmas coisas e fica lá na praia. Não mergulha. Mas quando mergulha, vai indo. Aí se batiza, porque quer mais de Deus. Quer anunciar, quer gritar para o mundo, quer cumprir uma ordenança pública na presença de homens, na presença dos céus. Eu quero mais de Deus. Aí se batiza nas águas. E continua mergulhando, porque eu não quero só isso, claro que não. Se eu já estou aqui, eu quero o Espírito. Eu preciso ser batizado, eu quero ser batizado agora, Senhor. Me batiza, Jesus, me batiza, glória, glória, me batiza, Jesus. Batiza, Jesus, me batiza. Mas não. Fica lá. Senta, levanta. Aí vai para casa. Faz as mesmas coisas. Volta para os pecados. Para a carnalidade, a mente cheia de carnalidade. Já pensando na prostituição quando terminar o culto, ó. Já vou falar com fulano, já vou com sei o quê. Às vezes já veio para o culto porque vai encontrar alguém ou porque vai falar. Ou combinar alguma coisa. Porque é desse jeito. Aí quer ser batizado no Espírito. Quer ser cheio do Espírito. Lá na superfície, na areia da praia. Querendo ser batizado. Só é batizado na imersão. Só é batizado, ele só enche aquele que já é cadáver. Ele só enche quem é cadáver. Quem está morto para a sua vontade. Quem está morto para o seu querer. Quem não decide mais as coisas, mas quem decide é Deus. Ele vai batizar. Ele vai transbordar. Quando você só quer Ele, quando você quer a realidade, você entende que é nele, e você entende o que tem que fazer por amor a Ele, e que é Ele que capacita, e você começa a viver um desespero, uma angústia pelo Espírito. Uma luta intensa para tirar todos os fatores que desagradam o gosto dEle, o querer dEle. Você pergunta, isso te agrada, Espírito? Essa pessoa te agrada? Essa companhia, essa conversa? Isso está te agradando? Não está te agradando? Tchau, distância. Está tirando o meu foco? Está tirando o meu desejo por Deus? Distância. Eu quero o Espírito. Aí ele batiza. Mas essa baguncinha, aonde a pessoa chega e fala, coloca a mão e diz, eu vou, vai batizar o Espírito Santo, aí a pessoa já começa a pular na pura carne para mostrar, não, eu vou mostrar que eu estou sendo batizado. Começa a fazer uns badalos com a língua, estou batizado. Não. Ser batizado, você deseja pregar o evangelho sem parar. Você não vai titubear em ter sede de entregar a tua vida cada vez mais. Mas é história, estou falando em língua, aqui estou falando em língua, a língua para lá e para cá. Mas depois eu estou xingando, amaldiçoando conversas dúbias. Com a boca que abençoa está amaldiçoando. O discurso não é um discurso arrependei-vos. O discurso não é um discurso venham para Cristo. O discurso não é vamos mudar de vida, vamos morrer para viver Cristo, a comunhão em Cristo Jesus. O discurso não é boas novas, mas é a conversa com o mundo. E o que estão no mundo. E negociando deixar, voltar para a superfície. Imergir, submergir e não mergulhar mais.
E não ficar mais imerso, mais profundo, mas submergir. Qual é a forma mais rápida de eu voltar? Não, quero voltar, está me sufocando demais. Aí eu preciso respirar o mundo. Eu preciso respirar as minhas vontades. Eu preciso respirar o meu querer. Porque Deus me sufoca. Por isso eu estou dizendo, se a pessoa não quer Deus, por meio da palavra, o Espírito Santo, ele tem a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence para a gente dizer, ah, tá, entendi. Mas ele não te faz escolher. Ele não te obriga. Entendi. Não, mas eu ainda quero isso. Quero ainda. Não, eu entendi, é pecado, mas eu vou continuar. Eu vou continuar. Aí o Espírito Santo, eu sei novas formas de explicar que eu estou errado, mas eu vou continuar. Porque o Espírito Santo, ele não vai escolher por você. Algumas pessoas dizem, quando o Espírito Santo me usa, eu perco meus sentidos. Ninguém perde os sentidos quando o Espírito Santo usa. Sabe por quê? Porque ele traz a luz a tudo. Ele aprimora cada sentido natural que nós temos. Nós não ficamos fora da realidade. Foi o que Pedro estava dizendo. Ninguém aqui está bêbado. Bêbado não fala alemão de repente. Bêbado não fala chinês de repente. Bêbado não fala italiano de repente. Não. Porque assim as pessoas estariam numa mesa do bar, botando a cachaça para dentro, para daqui a pouco estar falando num idioma novo. Mas o Espírito Santo fez com que não é o que aqueles homens de nações diferentes não iam entender, porque eles estavam, os discípulos falavam, né, em hebraico, em aramaico, mas aqueles que falavam em grego, aqueles que falavam em outras línguas lá, suetâneo, ninguém ia entender. Mas Deus, o Espírito Santo, quando ele vem é para as pessoas entenderem as coisas. Amém? Por que o apóstolo fala, não quero ninguém falando em língua todo o tempo, ao mesmo tempo não. Um fala em línguas, outro interpreta, não é bagunça. Se fala em línguas, fala aí no seu cantinho adorando, mas sem gritar, sem querer chamar a atenção para si. Porque se tiver que entregar alguma palavra profética, algum da parte do Espírito Santo, pelo poder do Espírito, ele vai capacitar alguém para interpretar. Porque o apóstolo Paulo diz que prefere falar 5 palavras com entendimento do que 1000 sem entendimento. Porque a língua em mistério, a língua dos anjos é para edificação pessoal. Mas é algo maravilhoso. É maravilhoso. Você quando está na sua adoração e você se entrega ao Espírito e você ministra, louva em Espírito ali se edificando. Não se compara às nossas expressões naturais. Porque você lança um fogo sobrenatural. Parece que vem o fogo, aumenta, o negócio incendeia. Quem vive a batalha espiritual, a língua de mistério também te leva a uma profundidade de batalha muito grande. Mas isso eu estou falando de algo prático. Mas não é de algo inventado. Não é algo qualquer. Agora é lindo a ação do Espírito. Não é feio, é extraordinário, é sublime. Agora os homens, o mundo não entende. O Espírito Santo, ele vem para esclarecer. Ele vem para tornar algo acessível. Enquanto lá na Torre de Babel, quando o homem, na sua pretensão, quis construir uma torre para chegar até os céus, Deus disse, vamos destruir, vamos descer e destruir o plano dos homens. E dividiu as línguas para que eles não entendessem uns aos outros. E eles não conseguiram construir, porque não falavam mais o mesmo idioma. Mas quando aconteceu o derramamento do Espírito, foi a unificação da mensagem. Para o reino de Deus, a mensagem chegar até os confins da terra.
Entenda que o Espírito Santo, ele vai fazer você, ele vai te capacitar para que a mensagem de Deus através de você chegue ao próximo. Daquela pessoa mais simples, mais iletrada, mas você vai ter uma capacidade no Espírito de transmitir para aquela pessoa toda a verdade do reino. Para aquela pessoa que é ali na sociedade um juiz, se você estiver diante de um juiz, vai falar com uma autoridade que você nunca imaginou. Assim como os discípulos de Jesus, com baixa capacitação, pescadores, quando estavam diante de tribunais, reconheciam que eles eram servos de Jesus, porque eles falavam como Jesus. O Espírito Santo nos faz falar. Ele nos dá a capacitação, mas eu preciso mergulhar. E esse mergulho, vou ler um pouco, não vou ler todo aqui em João 14. E eu pedirei, Jesus falando, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Essa é a ação do Espírito. É essa dinâmica de viver nele e ele em nós. Nós estamos em Cristo e ele vive em nós através do Santo Espírito. E a terceira e última imersão nesta noite é a imersão na oração. A imersão na oração, segundo a palavra de Deus aqui, no capítulo 2, no 1, 14, nós encontramos a expressão: todos estes continuavam unanimemente em oração e súplicas. Era assim que os discípulos estavam. Assim que aqueles 121 irmãos estavam ali em súplicas, em oração. Enquanto eles estavam esperando a descida do Espírito, era em oração. Era em súplica, não era só orando, era intensidade, porque súplica é quando há brados, há clamores, há bramidos, gemidos clamando por Deus, clamando pela presença do Espírito Santo. E no capítulo 2, versículo 42, e eles continuavam firmemente e nas orações. Isso aí com aqueles que já se converteram. Agora, irmãos, é muito forte quando se fala de oração, porque é algo que eu escutei uma vez uma pessoa que em nosso meio, instruído por mim, chegou a ponto de dizer uma vez: ah, que bom que eu não estou mais nesse ministério, porque eu não sou mesmo de oração. Oração não é o meu campo. E quando eu ouvi isso para mim trouxe uma conotação, uma realidade que descreveu tudo o que estava acontecendo na realidade frustrante na ocasião, na vida dessa pessoa. Quando fizemos o relógio de oração na apostila, o que eu escrevi, que o Espírito Santo me deu essa frase, que quem não sustenta uma hora de oração não pode sustentar um ministério. E muitas vezes até duvidam, mas pode fazer prova de uma forma prática, pode analisar de uma forma prática. Quando eu não tenho vida de oração, eu não sustento a realidade em Deus. Eu não mantenho a chama acesa, ela vai se apagando. Quando você não ora, você não move nada. Sua fé se torna desnecessária. Oração é como o tubo do oxigênio. Sem ele, eu não consigo acessar esse oxigênio dentro desse tubo. A oração não transporta a realidade dos céus, de Deus sobre a minha vida. Jesus diz: orai sem cessar. Jesus orava em todo o tempo.
Quando nós lemos o livro de Atos, onde nós vemos a ação do Espírito Santo mais de 52 vezes, a palavra Espírito Santo se referindo de uma forma dinâmica à sua ação, é expressada intensamente. A oração é o mecanismo em que faz a realidade do Espírito se manifestar. Vai batizar os irmãos, oração, tem que ter oração. Quando o Espírito Santo vai mandar alguém para alguma missão, passe um tempo orando. Vai ter algo, orem antes. A oração é crivo para tudo. Pode passar adiante. Provérbios 28:9 diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Hoje tem oração, se vê orações, se falam de orações, mas vamos qualificar essa oração. São orações agradáveis ou detestáveis? Quais são as orações detestáveis? Orações que não passam pela peneira da palavra. Orações que não passam pelos critérios que a palavra nos orienta, em sua natureza, a como orarmos, a que oração usar em determinado momento, como se expressar em determinados momentos. Não é a oração que usar, porque não é uma cartinha que pega essa oração, é a poderosa, não é igual a oração do envultamento, aí a reza para si invultado São Cipriano, do livro de São Cipriano, que ficou agora muito famoso pelo ex-Lázaro, né? E nem posso dizer que Deus o tenha. Mas, claro, não posso dizer porque eu não estou condenando ele ao inferno. Ele fez isso diante dos seus pactos. Ok? E deixou declarado isso. Isso aí é muito claro. Quando eu falo de oração, eu não estou falando de um segredo nas palavras. Entretanto, tem as expressões reais que brotam do Espírito. Eu não estou falando que uma oração é mais poderosa que a outra porque é bonita ou porque porque repete muito, não. Mas porque a intensidade dela é medida pelos batimentos de Cristo. Essa oração que vem como gemidos, que vem como um movimento de vida ou morte. Orações que são chaves que abrem todo o nosso ser e ficamos completamente rendidos diante de Deus. São orações que movem céus e terras. São orações com efeitos inimagináveis. Mas orações que o Senhor Jesus Cristo, por que vocês, meu povo, erguem as mãos com sangue em suas mãos? A palavra de Deus diz que lá em Isaías, que quando o povo adorava, orava, o Senhor Jesus, Deus diz que sentia no nariz, a fumaça, ela trazia incômodo, e não é incômodo, uma ardência, às narinas de Deus. Deus dizendo isso, me incomoda essas suas orações. Orações detestáveis, como Provérbios aqui está explicando, é daquele que se recusa a ouvir a palavra. Não, eu quero orar, eu aceito orar, porque oração tem demônio saindo, tem cura acontecendo, mas palavra eu não quero. Sua oração vai se tornar detestável, porque vai ser uma oração desassociada do todo. Uma oração que não está em conjunto com a palavra é uma oração fálida. É uma oração que vai corroer a tua carne, porque a tua carne vai falar mais alto. É a oração do teu puro racional. Você vai orar pelas circunstâncias, você vai orar pelo que vê, você não vai orar em conversa de comunhão. Você não vai orar porque o amigo Espírito Santo está ali com você. Você vai orar porque está precisando de alguma coisa. Você vai orar porque Deus é igual um boneco de posto, tem que apertar o botão para vir alguma coisa. Você não vai orar porque é uma conversa, porque é um diálogo, porque é uma amizade, porque é a interação de um filho com um pai com muito temor, como Jesus nos ensinou a orar.
Em Romanos 8, 26 ao 27, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Viu aí a imersão, como ela não é uma coisa uma atrás da outra? A imersão, ela é algo que está acontecendo simultaneamente. Ao mesmo tempo você está mergulhando no Espírito, você está mergulhando na oração, porque Ele está te ensinando a orar. A gente não sabe orar, isso é uma verdade. E quanto mais a gente quer orar bonito e de uma forma poderosa, menos unção tem, menos calibre tem. Mas quando a gente quer orar, mergulhar na palavra, um exercício que eu faço, você pega um salmo, por exemplo, você começa a ler aquele salmo, e você começa a adorar naquelas palavras e no que o salmista está expressando. Você começa a sentir e entrar naquela realidade. E você começa a se apropriar daquelas palavras, sentindo pelo poder da fé. E você começa a adorar. É extraordinário. É extraordinário. Uma vez lá em Jucá, eu peguei quando não estava falando muito de cobra, porque eu confesso que depois que começou a falar das cobras, eu parei um pouco nas pedras. Eu peguei minha Bíblia, fui para um canto de oração que eu gosto. Eu comecei a orar e fiz isso. No salmo, comecei a adorar. Com aquela palavra do salmista, e ali eu lia e proclamava em adoração. Proclamava e comecei em mistérios de língua. Quando eu abri meus olhos, tinha um círculo de anjos à minha volta. Eu me despedacei ali. Eu não tinha mais força, meu corpo perdeu as forças. Meu ombro parecia que virou água, porque parecia que eu não tinha essa parte. Era uma coisa muito tremenda. E eu só abri, só na hora que eu vi mesmo, mas depois eu fechei porque eu não queria mais abrir. E só fiquei sentindo a glória, a presença de Deus. Por quê? Eles estavam ali por quê? É tremendo, mas anjo ama ambiente de adoração. Eles amam glorificar, porque a função deles é glorificar a Deus. E quando eles sentem, eu acho que eles sentem o cheiro, né? Alguma coisa desse tipo. Quando eles sentem que tem alguma coisa acontecendo na terra, eles correm para que aquilo ali seja maior. E pode ser um que esteja ali. Pode ser no lugar mais inóspito. Lá o Senhor vai manifestar a glória dele. E você não vai estar sozinho, porque o exército de anjos vai estar à sua volta. E nisso você vai desenvolvendo intimidade e profundidade com Deus. Eu achei interessante essas 3 palavras de pessoas que, porque falar de oração é falar de experiência real. É falar de pessoas que oram. E esses 2 homens de Deus, grandes homens de Deus, que um deles Charles Spurgeon e o outro John Wesley. Charles Spurgeon escreveu 2 coisas tremendas. Se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. É muito parecido com o que eu escrevi, mas é melhor a gente ficar com o de Charles, porque é mais conhecido. Seremos fracos em tudo, e é uma verdade. Pare de orar. Ou melhor, nem pare de orar, ore menos. Eu sei que é assustador, porque estamos orando tão pouco. Esse que eu estou dando de orar menos é falar fique sem orar, que já é pouco. E orar menos é ficar sem orar. Você vai ver que vai tudo sucumbindo. Você parece que começa agora pare de tentar resolver com teus braços. Para de usar a tua força e começa a dobrar mais o joelho quando você não tiver o que fazer. Não tem como solucionar. Começa a dobrar, começa as coisas, parece que começa a se encaixar de novo, a voltar. A dinâmica da oração é tremenda. Ele também disse, deve-se manter o hábito da oração diária. É bom ter horas regulares para a devoção. E na medida do possível, ir ao mesmo lugar para orar. No entanto, o espírito de oração é todavia melhor que o hábito da oração. É melhor ser capaz de orar em todo momento do que ter a regra de orar em certos momentos e ocasiões. É um conselho muito sábio. É melhor você desenvolver a capacidade de estar em espírito de oração em todo o tempo, conectado aos céus em todo o tempo, não como uma falácia, mas verdadeiramente, do que estipular, eu vou ter 3 horas de oração na minha, 3 momentos, de manhã, de tarde e de noite, e vou cumprir esse horário. Porque se torna mecânico.
Muitas vezes nós transformamos as coisas em algo mecânico. John Wesley diz: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito bem. Porém, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Parece que ele estava descrevendo o hoje e agora, né? Na nossa geração. Tem cursos, pode ir na internet, pode ir no seu Instagram. Se você se o que você segue é dentro da temática cristã, você vai ver que tem cursos toda hora. E não é só curso de canto, não. É de ministração, de adoração. É um monte de curso que tem. É um curso para pregar, um monte de curso para pregar. Tem curso também para orar, que eu já vi. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nossa geração está levantando pessoas capacitadas, mas capacitadas pela força do homem, pela habilidade dos homens. E longe está da capacitação que vem do Espírito, que vem da vida daquele que verdadeiramente ora, daquele que verdadeiramente paga o preço por nossas vidas. Hoje está escasso os intercessores, e eu digo isso com extrema propriedade do que estou dizendo, porque o nosso ministério, ele é um ministério de intercessão, e ele só está em pé por causa da intercessão. Vidas estão isentas do que buscaram para si mesmas por causa da oração de quem tem compromisso nessa imersão. Porque se os que têm compromisso, eu posso desafiar, se eu pedir a uns 5 irmãos, parem de orar por um período de um mês. Parem de orar por um mês, pelas vidas. Especificamente pelos irmãos. Você não queira saber que coisa terrível estaria acontecendo com essas vidas. Que se estão sendo isentas do que estão abrindo brecha, é a oração que impede. É quem se coloca na brecha, que não fica perdendo tempo com entretenimentos baratos, com desnivelados da realidade de Deus. E quando vai ver quanto tempo de oração? Nem meia hora, nem 15 minutos. Mas aí vai dizer, mas tempo de oração não diz nada. Com certeza, só diz que você não tem intimidade. Só diz que você não tem prazer na presença. Porque se eu digo que a glória é muito grande na presença, se eu digo que maravilhoso é estar na presença de Deus, se eu digo como Davi, que eu prefiro estar habitar um dia na porta do templo da casa do meu Deus, do que 1000 anos em qualquer outro lugar, você no mínimo passa aí muito tempo de oração. No mínimo você tem um espírito de intercessão, você está em espírito de oração conectado o dia todo. Por isso não vamos fazer da nossa vida cristã uma vida de faz de conta, mas vamos mergulhar mais profundo, e vamos juntos nessa imersão, vamos pedir, clamar e desejar por mais de Deus, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?